Bom dia, gente. Preparados para a aula de hoje? Vamos nessa? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Bom dia, terceiro ano. Vamos? Então, gente, vamos lá. A nossa segunda aula, tá? Da frente de Química 3, a aula 4. Agora nós vamos falar um pouco sobre o objetivo desse capítulo aqui, dessa aula. Eu vou falar principalmente sobre o diagrama de Linus Pauling, tá? Só que eu vou usar uns exemplos de distribuição regular e irregular, que também são conhecidas como, as irregulares também são conhecidas como anômalas, tá? Para demonstrar as possíveis movimentações que podem ser estabelecidas nesse diagrama, que vocês já viram, mas eu vou recordar um pouquinho. Então, eu vou te mostrar aqui, essas são as regulares, só que em relação aos íons, tá? O íon cátion e o ânion. Lembrando que o cátion perde elétron e o ânion ganha elétron, tá? Então, vamos lá. Nessa distribuição aqui, eu vou falar um pouquinho do seguinte. Quando você tem um elemento que é um íon, você sabe que ele vai possuir uma carga. Nesse caso dos cátions, vai ser a carga positiva. Então, como que você vai demonstrar isso? Para esses cátions, você vai distribuir os elétrons como se fossem átomos neutros, certo? Distribuiu os elétrons como se fossem neutros. Em seguida, você vai remover o quê? A última camada. Essa última camada é a quantidade de carga que vai ser perdida. Nesse caso aqui, ó, eu vou remover a última camada. Não é o último elétron a ser distribuído. Sempre eu tiro da última camada. Então, como que vai ficar essa distribuição? Perdendo a última camada, ele vai perder os 2 elétrons dele. Por quê? Porque o cátion era bivalente, tá? Lembraram disso? Lembra que ele está na ordem, o diagrama está na ordem crescente de energia. Então, eu sempre começo seguindo essas setas aqui. Estão lembrados disso, né? Então, o processo é simples, tá? Você vai remover sempre a última camada, os elétrons da última camada. Tranquilo? Lembrou, né? O próximo passo, para você fazer essa distribuição, você vai identificar agora que ele é um ânion. E ele é um ânion porque ele tem a carga negativa, certo? Nesse caso, ele vai ser um ânion bivalente. Então, você vai fazer o mesmo processo para o ânion. Você vai pegar, fazer a distribuição normal, como se o elétron, o átomo fosse neutro, e só que no lugar do ânion, o que você vai fazer? Em vez dele perder, ele vai o quê? Vai ganhar, ele vai ser adicionado o elétron completando a sua camada de valência para chegar ao quê? Na estabilidade dele. Lembrou? Então, aqui, ó, ele aumentou quantos elétrons? 2, porque ele ganhou 2 elétrons. Tranquilaço, né? Lembrar de distribuição eletrônica regulares, quando ele é um íon. Porém, eu tenho algumas exceções para esse tipo de distribuição, tá? Então, agora vocês vão perceber essa diferença aqui. Lembra quando que um subnível apresenta configuração mais estável? Vocês lembram disso? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Quando que um subnível apresenta configuração mais estável? Olha aí para a imagem aqui. Percebam. Lembrem-se. Quando que é? Eu sabia que vocês iam acertar. Tenho certeza que vocês pensaram nisso aqui, ó. Quando todos os seus orbitais estão o quê?
preenchidos, né? Ou quando todos eles possuem apenas um elétron. Então, ó, quando todos eles estão preenchidos, ou quando ele possui apenas um, ele é o quê? Estável, né? Quando ele vai apresentar maior estabilidade. Então, agora nós vamos fazer a comparação entre eles, ó. Entre o subnível S1 e o S2. Vamos lá? Quem é mais estável? Aquele que tem mais o quê? Elétrons preenchidos, né? Então, o S2 vai ser mais que o S1. Não que esse aqui não seja estável, porém esse é mais estável que ele, tá? Agora, por que isso ocorre? Por quê? Para que haja o quê? Uma maior simetria na distribuição das cargas. Ou seja, para que ocorra uma maior estabilidade. Certo? Então, agora eu vou comparar esses dois aqui, ó. Entre esse e esse, o D4 e o D5, o D5 é mais estável que ele, porque ele tem pelo menos um elétron no orbital. Todos eles têm um elétron. Em relação ao D4, então toda vez que eu tiver uma distribuição com D4, eu tenho que chegar no D5, que é para que ele tenha mais estabilidade. Ok? E entre o D9 e o D10? Olha lá no D10, ele é mais estável que o D9. Por quê? Porque ele tem todos os orbitais dele preenchidos. Então, logo, a simetria dele na distribuição é maior. Ok? Então, entre o D10 e o D9, quando eu tiver uma distribuição que tenha D9, para no D9, eu vou ter que chegar na maior estabilidade dela, que é o D10. Então, esses daqui vão ser as exceções que vocês vão ver, que vão ser os irregulares, que são chamados também de anômala, tá? Esse tipo de distribuição. Entenderam? Perceberam essa diferença? Continuando aqui, você vai perceber agora as exceções, tá? Essas exceções estão trabalhando o quê? Distribuição eletrônica de que diferem do comportamento esperado, aquelas que eu acabei de falar. As distribuições anômalas, que se referem àquelas exceções lá que eu falei de estabilidade agora, tá? Então, ó, quando a estabilidade cresce, a energia diminui. Logo, não é de se estranhar a inversão dos subníveis na configuração. Então, por isso que isso acontece, ó. Então, agora nós vamos para os dois casos possíveis de cair no vestibular quando eles caem, tá? Então, anota aí, marca na sua parede isso aí com papel, deixa lá ele separadinho e copia isso aí para você aprender, tá? Então, vai lá. Lembrando que esse N aqui são os níveis de energia, que são as camadas, né? Certo? Não esquece disso, tá? Então, o primeiro caso, com o cromo, ele vai ter o que ali? Ó? 24 elétrons para ser distribuído na configuração eletrônica dele neutro, tá? Não estou falando de I, eu estou falando dele neutro. Então, ele foi lá, distribuiu. Acabou em D4. Lembra lá da estabilidade? Ó, D4 é menos estável que o D5. Então, ele está nas exceções do princípio de construção lá da distribuição eletrônica. Então, o que eu tenho que fazer? Estabilizar ele, colocando pelo menos mais um elétron aqui para ele ficar com D5. Então, toda vez que termina em D4, eu tenho que deixar ele em D5. Então, a configuração esperada no princípio da distribuição de Linus-Pauling é essa, né? Porém, a configuração mais estável, eu vou tirar do S1, lembra que é a exceção. Eu tiro um elétron do S e coloco ele no orbital D, ok? Então, essa é a considerada correta. Só que como eu vou escrever ela
dessa melhor maneira, da forma preferível, tá? Preferencialmente escrevo ele nas camadas. Coloque ele na ordem de camada, tá bom? Que daí ele perdeu um elétron da última camada para poder estabilizar esse subnível, correto? O outro caso é quem? É o cobre. Lembra do cobre? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou distribuir na configuração esperada, porém ele terminou em D9. Se terminou em D9, eu vou ter que estabilizar ele no subnível mais estável, que é o D10. Então, eu vou pegar o mesmo processo, pegar da última camada e colocar eles se transformando em D10. Então, essa é a configuração mais estável, tá? Que é considerada correta. Mas na hora de você escrever, você coloca eles nas camadas de energia, tá bom? Dentro das camadas, aí eu identifiquei que eu tirei um elétron daqui para passar para esse subnível, que é para poder ele ficar mais estável, ok? E ele vai ficar mais estável porque mesmo, lembra lá, por quê? Porque ele tem que ter pelo menos um elétron ou os orbitais dele tem que estar todo distribuídos, ok? Então tá. Feito isso, você aprendeu as exceções do princípio da construção, da configuração que é representada como mais estável. Esses são os dois casos que, se caírem, é eles que caem, tá bom? Então fica ligado e fica atento nisso. Anota, circula no seu livro, põe na sua parede, não é para rabiscar a parede, é para anotar no papel e botar bem visível ali, tá bom? As exceções. Bom, agora, gente, eu vou falar sobre a classificação, tá? As características, a diferença e aplicações dos materiais magnéticos. A classificação, ele é classificado em paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. É o que eu vou trabalhar nessa aula, tá? Tem outros também. Porém, eu quero que vocês me digam agora qual é a diferença entre esses materiais. Em que ela está baseada? No seu comportamento, ó. No seu comportamento. Diante de quê? De um campo magnético. Mas esse campo magnético ele é externo, tá? De um campo magnético externo. Podendo haver ou não atração. Quando eu falo podendo haver ou não atração, eu estou falando de paramagnetismo. Podendo haver repulsão. Cadê repulsão aqui? Repulsão, ó. Eu vou falar de diamagnéticos, de materiais diamagnéticos. Quando eu falo de atrações fortíssimas, uma mega atração, eu vou falar de ferromagnéticos, de materiais ferromagnéticos, certo? E esse fato, ele está relacionado, que é uma das características que eu vou falar agora, está relacionado ao emparelhamento ou desemparelhamento dos elétrons nos orbitais. Então, se os elétrons estão desemparelhados ou emparelhados, eles vão influenciar nessa relação, ok? Seguindo aqui, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos falar especificamente agora do paramagnetismo. No paramagnetismo, ele é evidenciado quando a distribuição eletrônica apresenta seus orbitais. Quando a distribuição eletrônica apresenta seus orbitais, olha lá os orbitais, semi-preenchidos, ó. Aqui está totalmente preenchido, então tem zero orbital semi-preenchido. Aqui também tem zero orbital semi-preenchido.
Então, uma das evidências é que eu vou olhar para ser um paramagnetismo, os orbitais têm que estar semi-preenchidos. Então, esse aqui pode ser um, esse aqui pode ser um e esse também pode ser, certo? Agora, quanto maior for a quantidade de elétrons sozinho nesse orbital, maior será o caráter magnético. Então, eu te pergunto, como que eu verifico isso? Como que eu verifico o caráter do paramagnetismo? Pela quantidade de elétrons sozinho no orbital. Elétrons sozinho no orbital, certo? Só que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu só tenho 1. Então, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês em relação a isso aqui. Presta atenção. Quem possui maior caráter paramagnético dentre essas alternativas aqui? Esse aqui está fora, porque ele não tem orbital sozinho, certo? Está tudo preenchido. Não tem orbital sozinho, tá tudo preenchido. Então, não tem semi-preenchimento, tá todo preenchido. Então, vai ser um desses 3 aqui, Então, quem é que tem o maior caráter paramagnético? Qual é? Aquele que apresenta o quê? Maior quantidade de orbitais semi-preenchidos. Acabei de falar aqui, Quem apresenta maior quantidade de orbitais semi-preenchidos é o que vai ter maior caráter paramagnético, certo? E uns exemplos, eles são fracamente atraídos, que é uma característica dele, lembra que eu falei agora? São fracamente atraídos pelos ímãs. E esses materiais são alumínio, magnésio e sulfato de cobre. Tem outros, tá? Então, sobre o paramagnetismo, uma questão que pode vir a ser pedida é: qual o caráter paramagnético? Qual é a característica que ele tem para me mostrar esse paramagnetismo? Que ele tem que apresentar orbitais semi-preenchidos e aquele que apresenta maior quantidade de elétrons nesses orbitais tem maior caráter paramagnético. Tranquilaço, né? Agora nós vamos para os diamagnéticos. Já os diamagnéticos, eles são materiais que são colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece um campo magnético na substância que possui sentidos contrários ao campo aplicado. Logo, quando eu estabelecer isso aí, o que vai acontecer? A tendência dele é o quê? Ser repelido. Igualzinho aqui, o ímã. Então, eles vão se repelir, certo? Então, os materiais diamagnéticos, eles se repelem. Alguns deles são esses elementos aqui, o bismuto, o cobre, a prata e o chumbo. Então, no diamagnetismo, ocorre, eles vão ser repelidos, tá? Cargas contrárias. Não se atraem, se repelem. Falando agora do ferro magnético. O ferro magnético já tem composição e características totalmente diferentes do paramagnetismo e do diamagnetismo, certo? Eles são materiais fortemente atraídos. Eles se imantam, serve como ímã de uma maneira fortíssima. Então, na presença de um campo magnético, eles são fortemente imantados. Ou seja, eles alteram o valor da intensidade desse campo. Então, eles atraem os materiais, certo? Se eles são fortemente atraídos, eles vão ser... Que materiais são esses que atraem fortemente os outros materiais imantados? Dentro de um campo magnético, né? A intensidade é alta. Quais são? Somente, tá? Os materiais: ferro, cobalto e níquel. Além desses, os que compõem as suas ligas metálicas.
Eles sozinhos, somente eles, tá? E os materiais, as ligas metálicas que compõem um deles, ok? Então, o ferro magnético ou ferromagnetismo ocorre com uma característica bem diferente dos outros dois, tá? Então, eles são altamente imantados, beleza? E agora eu vou trabalhar com vocês a aplicação desses materiais no dia a dia da gente. Eles são utilizados em geradores, motores, transformadores, componentes eletrônicos, gravação magnética, aquele que tem lá no nosso cartão de crédito, que vocês têm um monte, né? Eu sei disso, para pagar lanche para a professora. Brincadeiras à parte. Mas no mínimo para vocês comprarem um açaí para vocês, né? Que eu sei que vocês gostam. Então, além disso, na navegação magnética. Além de outros, tá, gente? Que eu coloquei aqui para vocês completarem no mapa mental de vocês a aplicação deles, tá? Então, no nosso dia a dia, existem esses materiais magnéticos que vocês aprenderam nessa aula de hoje, que são os paramagnetismos, os diamagnetismo e os ferromagnéticos, principalmente eles, certo? Então, a nossa aula termina por aqui para dizer para vocês o seguinte: estudem, voltem na aula, façam seu mapa mental. Eu vou falar já sobre a tarefa, tá? E não esqueçam que o capítulo abordou diagrama, né, de Linus Pauling, a sua distribuição eletrônica, tanto dos regulares como dos irregulares, não esquecendo daquelas exceções que tem que estar na planilha de vocês, de estudo, e falou sobre os materiais magnéticos, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, e agora vamos falar da tarefa. Façam com organização para vocês não se atrapalharem, ok? Não esqueçam sempre da justificativa. Um beijo e até a próxima aula.